Ministrar através da sua palavra, Jesus. Que a tua palavra queime em nós, que a tua palavra ela venha como a tua presença de transformação em nós. Provérbios capítulo 2, verso 1. Aleluia. Santo é o Senhor. Meu filho. Provérbios capítulo 2, verso 1. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Justo e verdadeiro é o seu nome. Amém? Meu filho, se receberes minhas palavras e esconderes contigo os meus pensamentos, os meus mandamentos, para que inclines teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento. Se você clamar por conhecimento e elevares a tua voz para o entendimento, se a buscares como a prata e a procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um escudo para aqueles que caminham corretamente. Ele guarda as veredas do juízo e preserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade, sim, toda boa vereda. Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom senso te preservará e o discernimento te guardará. Amado Espírito, a nossa dependência é do Senhor. Todos que aqui o Senhor trouxe, cada um vive uma história de vida diferente. Cada um vive momentos específicos da sua história. Mas o Senhor é o Espírito Santo que conhece o coração de cada um. O Senhor conhece tão bem. E eu te peço, amado Espírito, que é o Senhor que pode sondar os corações. Pai, que toda glória seja sempre tua. Que nós nos escondamos em Ti. E o Senhor, Espírito Santo, tens liberdade como médico cirurgião para discernir o nosso coração e para trazer as suas verdades reveladas em nós. Porque a nossa dependência é do Senhor. Libera anjos, ó Deus, de guerra, de cura da palavra. Que esse ambiente seja impregnado com a tua glória. Que haja um mover da tua glória nessa casa. Que o Senhor venha mover com a palavra de vida, trazendo a sua presença, trazendo a sua glória para este lugar. Espírito Santo, o Senhor conhece a Rabassori Andere Candaralabaia. O Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus de milagre. O Senhor que é o Deus de transformação. Agindo o Senhor, quem impedirá? Arabassori ergue de cantarabalaia. Ribosseri ergue de cantarabalaia. Rubassori anda na manaia. Eis que o Senhor tem colocado limites. Rebalabalabalabalaia. Limites para a sua proteção. Arabassori ergue de canta labalaia. Oh Espírito da Rabassora namanaia. Oh Espírito de vida. Oh Espírito de vida. Que o Senhor Rabassori ergue de Ramassori anda namanaia. Flocaraplossrioshramanori androcandalabas. Oh amado Espírito, traga a sua vida neste lugar e andoramassori andanamanaia. O Senhor tem te chamado pelo teu nome. O Senhor tem te acordado de madrugada. O Senhor tem te chamado ribolabassori andanaia. E ainda você acha que não é Ele, mas Ele diz que é Ele. Arabaxeira namanaia. Oh, xarabassora namanaia. Oriandurabarabassori anderebocandaralabas. E o melhor de Deus ainda vai vir.
Ele é o Deus que mistura, que Ele confunde, mas Ele não é confundido. E nesse meio, Ele está agindo e está fazendo um milagre. Ele está presente. Ele está presente, sim. Ele está presente, sim. Ele está presente, sim. Para se cumprir o que foi dito. Para se cumprir o que foi dito. Era bachora labalabalas. Exarabalabalabala chor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 o. Rebababababasora labalabalabalabalabalas. Ei, Erabas. Ele pega o simples e coloca o simples em lugar de honra. Oh Espírito, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, continua a falar com a tua igreja, Espírito do vivo Deus, Espírito do vivo Deus. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Oh Espírito do vivo Deus, Espírito do vivo Deus. Xerabas. Era labassori anda na manaia. Quem tem sede, venha e beba da água viva. Quem tem sede, venha e beba da água viva, porque do seu interior fluirão rios, fluirão rios, fluirão rios. Xerabas. Quem tiver enfermo pode colocar a mão, porque Deus, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, cura na cura as dores nos olhos, no fundo dos olhos. Guarda o teu povo. Cura dor de cabeça, dor na nuca, dor na coluna, dor no estômago, no esôfago. Vai curando o Espírito do vivo Deus. Dor nos joelhos, dores nas juntas. Nós declaramos a cura, dor na cabeça. Nós declaramos a cura em nome de Jesus. Espírito Santo, toca. Toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo, toca, Espírito Santo. Espírito Santo, toca. Espírito do vivo Deus, toca. Toca, 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 liberta, cura. Ei, ei, Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Erebachora na manaia. Oriandoro.
Ele que faz, é Ele que faz, é Ele que faz. Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta. Ele que tira, Ele que põe. Cheira basori anda na manaia. Ribo xeremanos. Que as cadeias quebrem. Que as cadeias quebrem. Que todo cativeiro seja quebrado. Que seja retirado filhos do cativeiro. E que haja libertação das algemas. Que haja luz, que haja luz, que haja luz, que haja luz. Que haja luz nas trevas. Que haja luz nas trevas. Ei, haja luz nas trevas. Reba, soraba, sorebecota. Poderoso és. Poderoso és. Tu és poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus. Xerabaçoria da namanaia. Reboceriando, reboçaralabás. Milagres, 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 milagres. Recharababás. Rebalabarabarabarabarabas. Deus, nós declaramos uma igreja sarada. Nós declaramos uma igreja apaixonada por Jesus. Nós declaramos um povo que não se satisfaz sem a glória. Um povo que clama, que busca. Porque Tu és o poderoso Deus. Hey, louve a Deus com as suas palmas. Aleluia. 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 Você sabia que você é muito amado por Jesus? Jesus, Ele tem uma paixão grande por você. Às vezes você acha que Ele não vê você nos seus choros, nas suas lutas. Mas Ele te ama. Receba esse amor profundo do Abba. Receba esse amor profundo do Abba. Oh. Tu és. Deixa essa atmosfera da glória te envolver. Do poderoso Deus te envolver. Do poderoso Deus te envolver. Ei, Moshe, poderoso Deus, Tu és. Shei, borabababa, shei. Deixa Ele te envolver, deixa Ele te envolver. Que essas cadeias sejam quebradas pelo amor dEle por você. Ele não te abandonou no sofrimento, Ele estava te sustentando. Para que você entre nesse lugar de glória. Nesse lugar de glória, nesse lugar de presença. E seja sarado, e seja sarada. Minha alma, minha alma, minha alma, minha alma. Tu és o poderoso Deus. Poderoso Deus. Ele quer derramar, veja a chuva caindo na igreja. Poderoso as águas caindo na igreja.
Levanta bem alto e declare isso. E deixa o Espírito te encher. Deixa o Espírito te encher. Levante as suas mãos para o alto e declara isso para Ele. Oh, poderoso Deus. Cante isso para Ele. Poderoso Deus. Com todas as suas forças. Poderoso Deus. Oh, minha alma anseia por ti. oh, poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. declare, declara, minha alma anseia, deseja. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia, anseia. Abra minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Eu tenho, declare, eu tenho sede de ti. Abra minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti. Como a costa suspira pelas águas, Como a coça, como a coça. anseia por ti. Minha alma anseia. Como a costa suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Nossa alma anseia, anseia. Há um sopro do Espírito, de norte a sul. E há uma palavra liberada no reino do Espírito. O Senhor dos Exércitos, Ele passa em revista o seu exército de guerra. Ei, e esse exército sou eu e você, e só nós que podemos nos listar para Ele. Porque o poderoso Deus, Ele resolveu que a sua obra-prima, que os seus filhos o representassem. Um poderoso Deus que deu tamanha honra a homens imperfeitos igual a mim e a você. E fez de dentro de mim e dentro de você a casa do seu Espírito, o tabernáculo do seu Espírito, a vida do seu Espírito. E o cheiro ondaralabás. Queime, queime, queime. Fala com Ele, Senhor, me queima, me queima, me queima, me queima. Me incendeia. Eu não quero ser um espectador, eu quero ser um adorador. Ribola surianda na manaia. Ensina-nos.
Levanta a sua mão direita, como se estivesse segurando uma espada, e começa a movimentá-la. Espírito, ensina-nos a movimentar a palavra. Ensina-nos a movimentar a palavra. Ensina-nos. Nem a morte, nem as perdas, nem principado, nem potestade podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem as profundas decepções, as profundas afrontas nos separarão do amor de Deus. Porque rios fluirão de dentro de você. Fluirão rios. A palavra gerará rios. Águas jorrarão, fluirão, jorrarão. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele tabernaculou dentro de você. Você é o tabernáculo do Espírito. Amplia o espaço da sua tenda em nós, Espírito Santo. Estica bem as cordas. Finca bem as estacas. Para que possamos transbordar para a esquerda, transbordar para a direita. Para que a nossa descendência seja abençoada. Para que seja aplainado os caminhos tortuosos. Para que o seu nome seja exaltado. Para que a tua glória seja derramada. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Águas Entre nesse rio. Entra nessas águas. Entre nessas águas, deixa te limpar do alto da cabeça até a sola dos pés. De todo o rancor, de toda a amargura. Deixa o rio passar nessas feridas. Tirar a carne podre e o pus. Deixa tirar as injustiças, as ofensas. Ei, esse rio está, ele está. Declara: eu quero beber. Beba da água viva do Espírito. Deixa-se ser lavado, deixa-se ser purificado. Águas que saram. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte.
Tu és a fonte, tu és a fonte, tu és a fonte, tu és a fonte. Tu és a fonte. Tu és. Tu és. O único que pode te curar é Jesus. Pode ser o melhor médico, o melhor psicólogo, o melhor psiquiatra. Eles ajudam. Mas a fonte da sua cura é Jesus. É Jesus. É Jesus. Aquele que morreu para te salvar. Aquele que deu a sua vida justa pela minha e a sua injusta. Aquele que se fez vergonha. Aquele que se despiu da sua glória e assumiu a forma de servo, sendo homem, e morreu por mim e por você. A Ele, a Ele, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. E nós queremos beber essa vida que Jesus propiciou para mim e para você. É o Senhor. Eu quero fluir em tuas águas. Oh, aleluia. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Louve a Ele com as suas palmas. Louve a Ele. Aleluia, Jesus. Podemos assentar. Aleluia. Queridos, o Espírito, ele precisa ter liberdade para ele se movimentar. O Espírito Santo, ele precisa ter um lugar de honra dentro de nós. Porque somente o Espírito Santo de Deus é que pode confrontar-nos com o pecado e nos fazer parecidos com Jesus. É só o Espírito Santo que pode nos aliviar a carga. Porque tem dia que a carga ela é muito pesada. Tem dia que a artilharia do inferno vem contra nós. Que a gente vira e fala, nossa, hoje eu não sobrevivo. Somente o Espírito para nos levantar desse lugar aonde que a nossa alma ela fica lá embaixo. Mas aí quando a gente fecha os olhos e começa a declarar que o nome de Jesus tem cura, que no nome de Jesus tem poder, que no nome de Jesus tem que se sujeitar toda opressão, todo medo, toda tristeza, toda ansiedade, toda falta de perdão, toda amargura, toda afronta de Satanás. A gente entra num lugar em Deus. Esse lugar de força é onde que o Espírito te turbina, é onde que o Espírito te enche. No homem há passatempo. O pecado, né? Ele passa o tempo. O pecado, ele dá prazer naquele momento. Não vou falar que a carne não gosta, que não dá prazer, dá. Mas só que passa. Passa e volta de novo. Toda tristeza, toda vergonha, toda humilhação, todo sentimento de ser usado, de ser usada, toda ofensa, volta. E o Senhor, Ele tem nos atraído. Como o Senhor tem lutado pela nossa alma. Como o Espírito Santo tem lutado por mim e por você. E às vezes, quantas vezes temos resistido ao chamado do Espírito Santo? Com medo dele, o que vai acontecer? Com medo de se render a ele. E nessa noite a palavra que está separada para ser ministrada, ela fala de como adquirir sabedoria.
mas não uma sabedoria humana, porque a sabedoria humana, ela é usada muitas vezes para manipular pessoas, é usada muitas vezes para sempre levar vantagem, principalmente o brasileiro. Essa mente infernal, esse pensamento infernal que é incutido em nós desde pequeno, que tem que levar vantagem em todas as coisas. E para isso se vende, os princípios, se negociam os princípios e se rende ao que é errado. Então essa sabedoria não é conquistada em bancos de escola, não é conquistada através do homem. Essa sabedoria, ela é conquistada, ela é recebida no secreto. E eu tenho ministrado assim incessantemente sobre o poder sendo gerado no secreto. E esse secreto é o que Satanás luta com todas as forças para que nós não tenhamos esse tempo a sós com Deus. Satanás, ele tem lutado para colocar excesso de trabalho, excesso de preocupação, de dores, para que nós não tenhamos tempo para parar e para ouvir Jesus, para parar e para ser discipulado pelo Espírito. Às vezes as coisas se transformam tão gigantescas e nós vamos justificando e o tempo vai passando, porque o tempo está passando assim, ó. Rapidamente domingo chega, o outro chega e está assim. E às vezes a nossa vida continua sendo a mesma coisa. E a gente vai dando justificativa. Mas a palavra liberada hoje é sobre a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem de Deus. Não é a sabedoria de saber as letras, de conhecer versículos, mas aquela sabedoria que é produzida por conhecer os versículos, mas muito mais de conhecer como aplicar essa sabedoria na minha vida. Como que a minha vida pode ser norteada, conduzida pela sabedoria que vem de Deus, dos princípios de Deus. Não é a sabedoria para o meu filho, para o meu marido, ou para minha esposa, para os meus pais, para o irmão da igreja. Não é pegar o evangelho e falar, irmãozinho. Não, não é isso. Não. Basta esse tempo de usar a palavra para tentar mandar e manipular essa sabedoria maquiavélica. Usar versículo bíblico para manipular pessoas. Porque a primeira pessoa que precisa ser impactada pelo evangelho sou eu. O evangelho, ele precisa produzir em mim os frutos. Que fruto, pastora? Fruto do Espírito. A bondade, a mansidão, a misericórdia, o amor, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Esse produzir desse fruto em mim, se manifesta a sabedoria de Deus. Se manifesta a sabedoria de Deus nos meus relacionamentos. Querido, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão cansadas de ouvir discursos bem elaborados. Estão cansadas de pessoas que têm uma dicção, uma fala muito boa, uma pregação muito boa. As pessoas precisam de vida do evangelho. E é uma vida produzida por aquele que tem uma vida no secreto. Só que quem prega a vida no secreto é quem vai praticar. Porque foi nos ensinado que orar é ruim. Por que foi nos ensinado? Eu venho de outro credo. E esse outro credo falava que quando eu me confessava a determinada pessoa, essa pessoa 10 Pai Nosso, 10 não sei o que, 10 não sei o que, 20 não sei o que, por tantos dias. Então eu fui ensinado que orar é porque eu estou sendo punido porque eu pequei. Então eu não gosto de orar, que é uma coisa mecânica. Só que a Bíblia, ela fala que orar é para filho. Orar é você falar com seu pai. Orar é você parar de correr dele
e correr para os braços dele. Você já viu um pai que a gente ofende ele, ofende, trai, que a gente pede perdão e que ele quer conduzir a gente para os braços dele? Porque a gente perdoa quando você não é treinado nessa prática dolorosa de perdão. A gente perdoa e fala: não quero ver você nunca mais. Te perdoei, vai ter sua vida para mim. Não quero relacionamento com você. Não quero. Acabou. Jesus é o único que quando a gente faz a zinhaca da gente, ele fala: eu quero ter relacionamento com você. Eu quero contar os meus segredos para você. Eu quero colocar a minha arca nos seus ombros para você levar. Eu quero ser exaltado através da sua vida. Essa vidinha mal acabada, destruída. Mas eu quero fluir dentro de você, para que as pessoas me conheçam através de você. O único que não desiste da gente sou. A gente faz coisa escondida. E Deus vai nos conduzindo a esse relacionamento. Então, como ter sabedoria? No versículo ele fala assim: meu filho. Primeiro ele começa falando: você é o meu filho, você é minha filha. Bobinho, bobinha, eu não desisto de vocês. A gente respira fundo, isso é maravilhoso. Se o seu pai, a sua mãe biológica falha com você, ou falhou com você, o seu pai fala: você é o meu filho amado, você é minha filha amada. Aí ele vai e fala assim: olha, filho amado e filha amada, se você receber as minhas palavras, se quer dizer que você tem escolha de receber ou não. Você pode rejeitar as palavras dele ou não. Mas ele fala: se você receber as minhas palavras e você vai esconder contigo os meus mandamentos. Eu só escondo aquilo que é valioso. Eu só protejo aquilo que é valioso. Se a palavra é valiosa para você, se é precioso, você vai guardar. Por que eu vou guardar? Porque Josué 1:8 fala assim: olha, seja forte, Josué, e corajoso. Para quê? Para guardar a minha palavra. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas guarde, medite. O que ele está falando? Tem que ser forte, porque a palavra é o que Satanás quer roubar da gente. A vida da palavra é o que ele quer roubar. E para isso ele vai tocar nas suas áreas de fragilidade e dor. E o Espírito nessa noite fala: entregue as suas áreas de fragilidade e dor, e deixe que a glória de Deus brilhe nessas áreas frágeis da sua vida. Não se sinta envergonhado. Não se sinta envergonhada. Creia que se você oferecer os seus Isaques no altar, Deus tem condições da glória dele brilhar, da vida dele brilhar. Porque a gente fala assim: Deus, o testemunho daquela pessoa é forte. Nossa, meu Deus, que testemunho maravilhoso. Deus usa aquela pessoa poderosamente. E a gente fica maravilhado com o fluir de Deus. E eu quero te dizer que o fluir de Deus, ele somente flui de feridas expostas ao Espírito. Choros expostos aos pés da cruz. Choros em que a palavra nos conduz dia após dia. Um caminho que está pura trevas, que você não vê esperança. E o Espírito vai iluminando aonde você vai pisar. Cada vez que só ilumina o pedacinho que você vai pisar. Porque nesses momentos de trevas você aprende a ouvir a voz do Senhor. Quando você não desiste, ou quando você não começa a gritar igual birra de criança. A gente faz, todos fazem, todos. Mas a birra às vezes demora muito. Por que, Deus, isso aconteceu? Eu estava tão bonitinho. Por que isso, Jesus? Por que eu fui ferido? Quando eu queria fazer tudo certinho. Amado, há coisa em nós que nós nem sabemos. Mas eu preciso confiar no meu Redentor, que Ele faz a ferida e Ele cura.
E nesse tempo de trevas eu preciso andar os meus pés naquilo que a palavra está revelando. O meu choro, a minha humilhação, não está em altar de homens, em julgamentos de homens. Ele tem que estar no Senhor. Homens vão falar de você de todo jeito. O dia que você está ruim e o dia que você está bom. Vai falar. Isso aí é do homem. E ele resolve com Deus para lá. O importante é que você não pare no que eles falam de você. Importa é o que Deus fala sobre você. Se Ele está te corrigindo, seja corrigido. Se Ele está te exortando, seja exortado. Mas caminhe, porque Ele fala assim, olha, se você receber, se você esconder como mais precioso a minha palavra, o meu filho, e clamares por conhecimento, elevares a tua voz por entendimento. Olha os verbos. Se você receber, se você esconder, se você clamar, se você elevar a sua voz, se você me buscar como a prata e a procurares como a tesouros escondidos. Olha o que está falando da sabedoria. O que é sabedoria, pastora? É aprender a aplicar os princípios divinos na nossa vida. É aprender a viver o evangelho com a sabedoria de Deus. É olhar o mundo com a sabedoria de Deus. Não com a sabedoria do homem, não com a justiça do homem. Porque a justiça do homem é desagradável a Deus. É trapo de imundícia. Porque a justiça de Deus é pura, é santa. E tem hora que a gente tem que abrir mão das nossas, até daquilo que a gente tem direito, para que Deus seja glorificado. E aqui ele fala, olha que existe, e quando Deus foi ministrando, isso aqui na verdade é um devocional de vários dias que eu fiz. Ele é grande, estou resumindo aqui. E ele fala assim, olha, e se você buscar a minha sabedoria como a prata é tesouros, ouro é tesouro. O que acontece? Eu pensei naqueles filmes, naqueles lugares escuros, que eles têm que cavar. Tem que ir colocando aquelas iluminações, a posição é desagradável, as mãos, elas são rústicas, são duras, são machucadas, de tanto trabalhar com pesado. Eles têm que tocar, ver se encontram um veio, e eles têm que, primeiro dia, segundo, terceiro, e vai, dia após dia, com a esperança de encontrar o tesouro. O que o Senhor fala para mim, para você, filha e filho meu? Procura-me como um tesouro valioso. Se esforce fisicamente. Tenha disciplina espiritual. Acorde mais cedo. Leia a Escritura. Ore, porque eu tenho para derramar sobre você a minha vida. Porque eu tenho que revelar coisas secretas para você. E essas coisas são secretas, são para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem. E ele fala assim, olha, me busque. Não seja zeloso com tesouros da terra, mas busque os tesouros do alto. Quais são as suas prioridades aqui na terra, igreja? Não que a gente não tem que trabalhar, porque Deus ama o trabalhador. Mas eu preciso até conduzir as riquezas na terra com uma boa mordomia, para honrar o nome de Deus. Para honrar o nome de Deus. Até isso. Então a sabedoria, ela precisa ser gerada através desse conhecimento da palavra, da vida da palavra em nós. Amados, nós não podemos relaxar com as coisas do Senhor. Eu vou no culto o dia que der, eu estou com preguiça hoje. Isso são maus hábitos espirituais. Eu assisto na televisão, irmãos. Televisão é quando a gente não tem como ver. O fluir que acontece no presencial não vai todo esse online, não tem como. Porque há fogo preparado para a igreja se congregar, para estar junto. A palavra de Deus fala: congregai-vos. Então há essa vida. Então fala, se você receber a minha palavra, se você esconder os meus mandamentos, se você clamar por conhecimento, se você levar a sua voz por entendimento. Conhecimento é letra. Fala, Deus,
que eu aprenda a letra, que eu decore a letra, que eu decore. Isso é conhecimento. Deus, mas que eu tenha entendimento. O que é entendimento? Eu leio e com o meu contato em oração, o que acontece? O Espírito Santo é dínamos, é poder, é força, é dinamite. Só que a dinamite, ela precisa de uma faísca de fogo para que ela possa explodir, para que ela possa produzir. E o que produz isso dentro da gente? Você colocar dentro de você depósitos e mais depósitos da palavra de Deus. Querendo ou não querendo, chorando ou não, essa palavra precisa ir entrando, porque vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai fazer com ela assim, ó, bum. Aí você vai falar, o Senhor está falando comigo, eu entendi, é o Senhor que está falando, meu Deus, o Senhor está falando comigo. Isso pode acontecer naquele momento que você está orando e pode acontecer depois. Quantas vezes Deus falou comigo? Deve ter umas 2 semanas, eu acho, ou 3. Eu sei até onde que eu estava passando pano. A hora que Deus falou isso comigo, eu parei o pano. Falei, isso aqui não é da minha cabeça não. Eu falei, o Senhor está falando comigo. Parei no pano, estou lá e Deus foi falando aquele negócio. Eu fui experimentando. Porque às vezes você está no secreto, Deus vai trazer em momentos dele o seu entendimento. Mas se você não tiver tempo com Deus, irmão, você vai ser um crente, não vou nem falar, um crente muito mole. O Oswaldo fica falando que eu não posso falar isso. Mas não fala isso. Mas você sabe o que eu ia falar. A gente não pode ficar mole. Falar que eu tenho que ser polida. A gente não fala isso. Nossa, irmão, parece carinho da Angola. Isso eu posso falar. Tá fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. É galinhazinha. Primeira coisa quando eu faço um atendimento. Você está lendo Bíblia? Não. Você está orando? Não. Eu falo com isso, você vai morrer. Pode contar. Seu tempo está contadinho. Você vai morrer. Pode contar horas que você vai morrer, dias que você vai morrer, você vai cair no pecado. Meu senhor, não, irmão. Não. Você sabe por quê? Nós estamos vivendo um tempo em que as escrituras, elas precisam ser dissecadas, elas precisam ser lidas, elas precisam ser memorizadas, elas precisam ser aplicadas à minha vida. Porque homens e mulheres falhos, que precisam do evangelho. Homens e mulheres têm que parar de mentir, de fazer coisa errada, comprar e não pagar, ver coisa que não presta. A gente tem que parar. Nunca se viu igrejas tão cheias, mas um povo tão imoral. Tão imoral. Um povo que negocia a palavra, que fala mentira. Que não tem vergonha de ficar enganando. Um cambada de gente fornicadora. E acha que é tudo normal. Pelo amor de Deus, gente. Porque se eu buscar, se eu clamar, ele fala assim, ó, agora são os resultados da minha busca, do meu zelo com a palavra. Aí ele fala assim, olha, então você vai entender o temor do Senhor. E você vai achar conhecimento de Deus. Então é uma ação do homem. É o homem que busca, é o homem que clama. É o homem que se prostra diante de Deus. É o homem que vem cedo para aprender na escola bíblica a entender palavra. Um tanto de gente precisa entender palavra, mas tem preguiça de vir na escola bíblica. E fica um povo que eu leio, não entendo nada. E não vai entender, jacaré. Porque você não vem aprender na escola bíblica. Não vai entender. Não vem. Não quer. Não estou brigando com vocês. Eu estou ensinando vocês. Estou ensinando. Eles falam, ainda mais estivesse brigando, ia estar batendo em nós. Um dia eu vi num videozinho na internet, o pastor doutrinando uma ovelhinha. Mas cortou a ovelhinha, fez um negócio. Falei, nossa, que violência. Mas lá dentro de mim falou, nossa, até que eu queria. Falei, sai dessa vida, carne. Querendo colocar os irmãos.
Então o que ele fala? Ter temor de Deus. O temor não é da pastora saber a suzinhaca que você faz escondido, do seu líder de célula. Esses líderes de célula que têm zelado nos lares pela vida dos irmãos. Esses homens e mulheres que abrem a porta da casa para vocês ficarem sujando e tem hora que não limpa. Mas que ama Jesus e tem lá chorado pelo povo. Oh, aleluia. Volta aqui. Então, aleluia. Então fala entender o temor. O irmão, eu te falo o seguinte: eu não faço as coisas, não é por você. Eu nem penso em você. Eu não faço as coisas porque eu tenho o Espírito Santo aqui. Então aonde que eu estiver, Ele está. Então eu não faço coisas nem por conta do homem. O homem, um dia ele aplaude. Um dia eles aplaudiram a entrada de Jesus como um rei, com galhos. O outro dia eles gritam: crucificam, crucificam, crucificam. O homem depende o que ele quer. Ele vira assim, ó. Um dia te ama, um dia te mata. Mas Deus, a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Porque aí você vai estar pronto para amar o próximo. Isso é temor de Deus. Gente, eu tenho temor de Deus de escrever no meu devocional, que isso aqui é fruto devocional, Jesus com letra minúscula e Deus com letra minúscula. Eu não escrevo nem com letra minúscula, o Espírito Santo é tão grande, né? Eu fico querendo colocar E.S. Eu falei, mas eu não consigo colocar o E.S. Eu escrevo grandão. Temor em pequenas coisas. Imagina as outras coisas. Porque ele não podia nem ter essas coisas. Então esse temor dele. Porque do Senhor vem a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então é Deus que dá. É Deus que faz. E eu vou saltar. Isso aqui eu não vou saltar não. Ele reserva a perfeita sabedoria para os justos. Ele é um escudo para aqueles que caminham corretamente. O que ele está falando? Escudo é o quê? Proteção. Para que um soldado nesse tempo tinha que ter escudo? Porque vinha nas guerras as lanças, os dardos, as flechas incendiadas. Então para que eu preciso ter escudo? Para que eu possa me proteger dos contra-ataques de Satanás. Porque ele vem contra mim e contra você. Ele não tem medo de crente mole. Ele não tem medo. Ele fala, deixa eles ir na igreja, tá bom. Mas ele fica com raiva de crente que começa a falar, não, eu vou começar a orar. Eu vou começar a ler Bíblia. Eu vou ser melhor. Porque eu sou ruim mesmo. Eu sou ruim. Eu preciso de Jesus. Eu preciso. Então esse ele teme. Davi foi um homem que pecou assim feio mesmo. Um assassino. Mas ele tinha um coração de temor a Deus. Ele falou, eu pequei. O Salmo 51 é uma coisa fantástica. Saul era um cara que tinha tudo para ser um rei. Mas era um cara que amava os aplausos dos homens do que o temor ao Senhor. Ele queria que os homens achassem que Samuel estava com ele, sabendo que Deus já tinha rejeitado. O que eu aprendo aqui? Essas máscaras elas caem, porque o espírito de engano precisa sair do meio do povo de Deus. E ele fala esse escudo, então é proteção, a sabedoria é proteção, a palavra ela gera sabedoria, ela gera vida. E ele fala assim, eu quero fechar no 10. Quando a sabedoria entrar no seu coração, como que essa sabedoria é produzida? Pela palavra que você vai colocando. Aí o Espírito junto com ela produz vida dentro de você. E essa vida começa a confrontar você nas suas vivências. Ao confrontar você nas suas vivências, ela está entrando no seu coração. Aquele que minta, não minta mais. O que rouba, não rouba mais. Aquele que está no erro, conserta a sua vida. Isso é temor. Se a gente não faz, a gente não tem temor. E não adianta você falar que tem, não tem. Não tem, mentiroso, você é. Porque se eu tenho temor, eu não vou fazer. Eu sei que eu estou ferindo o meu Deus, que é santo. Como que eu vou continuar fazendo? Aí ele vai e fala assim, olha, e o conhecimento for agradável à sua alma. Satanás ataca a nossa alma. Porque a alma que tem os sentimentos, e os sentimentos é que leva os homens a fazer as piores loucuras. Então ele guerreia pela alma. Mas quando a alma, ela é discipulada pelo Espírito,
você começa a ter prazer nas Escrituras. Você começa a ter um deleite pelas Escrituras. Você começa a amar aquele tempinho com Jesus mais do que qualquer coisa na sua vida. Você começa a sentir saudade quando você começa naquela correria. Você começa a sentir que, nossa, eu estou vazio. Gente, eu olho para Jesus e falo assim: Deus, me corrija, mas não fique em silêncio comigo. Porque eu quero transformação na minha vida, irmãos. Eu quero transformação. Eu não me aquieto, eu não sou satisfeita com a minha vida cristã. Eu não sou satisfeita com a minha vida de oração. Eu não sou satisfeita com o meu fluir em Deus. Porque eu sei que o meu Deus tem mais. Eu sei. E quando eu olho e oro por vocês, eu falo: Deus, queima o coração deles. Que eles sintam nojo do pecado. Que eles param de negociar as coisas. Que eles clamem, que eles tenham prazer. Nós estamos nessa campanha de 40 dias, vindo todos os sábados orar 12 horas. Tem pessoas, eu devo estar contando com um grupo de pessoas, de umas 20 pessoas que estão nessa campanha. Nós somos mais de 200 pessoas. Poucas pessoas, mas eu louvo a Deus por esse exército. Mas eu orei, eu falei que isso seja uma insatisfação da igreja toda. Parar de comer as custas dos outros. Os outros vão lá, pagam comida, o outro come. Não, que cada um fala: eu quero participar, pagar a minha cota de comida nesse banquete. Eu quero ter a minha cota. Eu quero abrir, pastora, mas eu trabalho a semana toda. Graças a Deus, irmão, que Deus está te provendo. Então é aprender a orar para agradecer. Nós temos as tardes de adoração. Eu tenho em média umas 40 pessoas, 40 guerreiros. Mas pode crescer, pode melhorar. Pode ser um povo sedento da glória, da presença. Orar, orar, orar. Porque o Espírito Santo vai fluir. Vai fluir. Eu era até comedida de orar mais em línguas. A igreja não entende, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu quero te dizer o seguinte: eu vou deixar o Espírito fluir do jeito que quer. Porque Ele vai trazer do norte e do sul pessoas que são sedentas e vão entender. E vai começar a ser derramado os dons espirituais dessa igreja, por um povo que ora, por um povo que busca, por um povo que não é satisfeito. Vai acontecer. Vai acontecer. Então a nossa alma, aí ele fala, então um bom senso, 2 companheiros na caminhada cristã da sabedoria, o bom senso e o discernimento. O bom senso equilibra. O discernimento é bom, é ruim. Eu vou entender. Para quê? Você lê em casa que não tem como. Do verso 2 ao verso 15, ele promete: para te livrar do homem do caminho mau. Para isso você precisa de sabedoria. Vai ter muitos homens que amam o caminho das trevas. E muitos até dentro da igreja, enfeitando umas coisinhas para falar que é de Deus. Do 16 até o 19, fala da quebra da aliança com Deus. Fala de adultério, fornicação, prostituição, quebra de aliança. E ele fala: é necessário que eu ande pelo caminho de homens bons e guarde a vereda dos justos, porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela. Gostaria que você se colocasse sobre seus pés. Aleluia. E eu gostaria de convidar a igreja. O modo da escola bíblica é tremendo. Olha o modo da igreja bíblica. A igreja diante do espírito da Babilônia. O espírito que nós estamos vivendo, o amor ao mundo, as coisas do mundo, que são contrárias ao Senhor. A deturpação da doutrina do pecado. O perigo do ensino progressista. Quando a criatura vale mais que o Criador. A dessacralização da vida no ventre materno. Como que Deus vê o aborto? Deus não aprova sangue derramado. Mas vai ensinar biblicamente. Vai falar sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, a desconstrução da feminilidade bíblica, os transgêneros, que
transrealidade é essa? Uma visão bíblica do corpo, renovação cotidiana do homem interior e muito mais. Qual de nós que sabe isso aqui? Quem é que pode falar? Não, eu sei, eu vou falar todos os versículos que está aqui, eu sei tudo que vai falar aqui. Eu sei achar na Bíblia, provar na Bíblia. A escola bíblica está aí, está começando agora. A escola de adulto. Tem de manhã e tem à noite. Ah, pastora, mas eu tenho que vir mais cedo. Se fosse para um jogo de futebol, você viria mais cedo? Viria sim. Saía até horas e horas mais cedo. Se fosse um evento gospel, você viria. Viria também. Teve um evento gospel que eu tinha que chegar lá 10 horas. E o negócio ia começar não sei lá quantas horas. Falei, pelo amor de Deus, não acho que eu não vou não. Dê conta não. Mas foi maravilhoso o evento. Mas por que para a escola bíblica eu não tenho coragem de chegar 1 hora mais cedo? Como que está meu temor diante de Deus? Se eu tivesse realmente o temor diante de Deus, eu aplicaria meu coração para aprender? Por que uns vêm e outros não vêm? O banquete é servido, os filhos são chamados. Por que os filhos não querem se assentar no banquete preparado por Deus? Por que será? Porque eu estou comendo outra comida. Quem está cheio não tem fome. Mesmo que não presta. Não tem. Mas eu creio que Deus está fazendo. Os levitas, por favor, nós vamos ministrar um último hino. E eu quero que você ore nessa palavra. Se você está arrastando chinelo na sua vida devocional, fala, Deus, meu Deus do céu, que vergonha. Se Jesus voltasse hoje, você ia? Ah, mas a salvação é por graça, não é pelo que eu faço. O dia que você chegar diante de Deus lá, o galardão. Aí ele fala assim, fulano de tal, estou vendo aqui, 30 almas. Ah, eu estava ocupado demais, eu estava estudando, eu estava trabalhando, eu estava fazendo tanta coisa. Não vai receber seu galardão. O que é galardão? É prêmio. No céu tem prêmio. No céu tem prêmio para aqueles que entenderam e para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Tem prêmio. Fulano de tal. Que lindo. Aqui estão os seus filhos, dos meus filhos você trouxe. Eu quero esse fulano de tal aqui, Falei, Jesus, eu quero esse fulano de tal aqui, Estou morrendo na terra todo dia. Mas eu quero esse aqui. Você precisa buscar esse tempo com Deus. Para a sua vida de evangelho ser mudada. Parar dessa vida chata de evangelho. Eu não sou evangélica. Eu sou filha de Deus. Vida chata. Cheia de obrigação. Vem para a igreja, a primeira e a segunda. Não tem prazer de nada. Não tem expectativa de nada. Querido, eu já amanheço, eu falo. O que o Senhor vai falar para mim hoje, Jesus? O que a gente vai fazer hoje? A senhora é doida. Os professores, quero ser mais doida ainda por Jesus. Porque quando eu busco a Ele, as coisas que eu preciso vêm. E as coisas que não vieram ainda, é porque eu estou na lição. Eu estou na prova ainda. Porque vai chegar um dia em que a prova vai terminar. E eu vou ser aprovada nessa área. Enquanto isso, eu olho para o alvo. Eu olho para o alvo. Então nós vamos cantar esse hino e você vai orar e vai falar, Deus, eu preciso fazer um voto, é com o Senhor, não é com a pastora não. É com o Senhor. De mudar as músicas que eu ouço. De mudar o tipo de filme que eu vejo. As conversas que eu tenho com os meus amigos. Essas piadinhas idiota que não agrada o Senhor. Esse joguinho. Homens e mulheres adultos gastam 2 horas em joguinho e não gastam 10 minutos na leitura bíblica. Uma geração cresce. Deus está falando assim, eu estou voltando. Eu estou voltando. Mas eu não estou voltando para uma noiva criança, porque quem gosta de criança é pedófilo. Ele volta para uma igreja madura. Uma igreja que está pronta para as bodas. Numa igreja mimada. Ah, eu não gosto dessa igreja, eu vou para outra. Ah, eu
vou para outra, eu vou para outra, eu vou para outra. Parecendo uma vitrine no supermercado, eu pego o que eu quero. E quando eu sou confrontada, eu falo, eu não quero. Basta, basta. Oh Espírito Santo, ore você. Meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Transforma-nos, Espírito. Transforma-nos, Espíritos. Transforma-nos de dentro para fora. Oh, amado Espírito, Bem que eu quero fazer, não faço. ajuda-nos, ó Eu não Deus. quero, esse sim, acabo cometendo. Nós queremos viver, ó Deus, a sua sabedoria. Eu sei, militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, Encha-nos, até encha-nos, que não haja encha-nos. mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Nosso viver é transformado. Livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer,
Declare isso para Ele. Se você estiver aqui, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até como que isso acontece? Palavra, palavra, enche da palavra, enche da verdade, para que o seu viver seja transformado. A palavra é viva, ela é eficaz. Louve a Deus com as suas palmas. Reina, reina, reina Jesus, reina, reina.